E depois de quase 2 anos de pausa, aqui estamos de volta. E que saudade que eu tava desse espaço. Esse retorno aqui é uma continuação, mas também um recomeço. Porque eu tô de volta, mas depois de me tornar mãe, e nesse quase 2 anos, logicamente, não sou mais a mesma pessoa. Tanta coisa mudou por aqui, mudou internamente, mudou externamente. E ao longo dos novos episódios, eu vou falando mais de tudo isso também, inevitavelmente, né? Através dos meus exemplos pessoais para os assuntos que eu trouxer para cá, para tudo que eu trago para cá, né? Inclusive, essa demora em voltar foi muito pelos processos que eu estava vivenciando aqui, pelas mudanças internas e externas, e por querer também estar por inteiro ali com a minha menininha e tá num baita momento de reconectar por aqui, acho que o mais forte, o mais intenso de todos. Mas nos últimos tempos foi muito por não saber como retornar para cá também, por mais que eu quisesse muito. E aconteceram questões, né, paralisantes que eu mesma criei e fui alimentando em mim. E eu vou falar um pouco disso ao longo desse episódio de retorno. Então, vamos lá seguir caminhando juntas? Ei, ei! Bem-vindo a mais um episódio! Eu sou Clarice Moreira, professora e mentora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, e você está ouvindo o podcast Reconectar-se, nosso espaço para reflexões, inspirações e para bater um papo sobre temas que te ajudem a se reconectar com quem você é e com quem você realmente quer ser. Simbora lá então? Bem, depois de tanto tempo, como e por onde retornar? Essa era a pergunta que eu me fazia sempre que eu parava para pensar e planejar a volta do podcast. E que se desdobrava em várias perguntinhas paralisantes, né? Mas e eu tô pronta para voltar? Eu tô pronta para começar de novo a falar e gravar e pensar em temas, né? E explorar isso. E se ninguém mais quiser ouvir? E se ninguém nem lembra mais do podcast? Será que faz sentido retornar, sendo que eu mesma tô num processo de me reconectar também? Tô num processo bem intenso de autoconhecimento também, sim. Será que faz sentido eu falar sobre isso quando eu tô vivenciando isso? Como voltar pra cá quando eu mesma tô me questionando quem eu sou a partir de agora? Mas aí, né? Aquele estalo. Lembrei, bem, o podcast é justamente isso, né? É um lembrete e um auxílio para a prática do que eu sempre reforcei aqui e que eu estava me esquecendo. Eu mesma estava me esquecendo. O autoconhecimento é um caminhar para a vida toda. Não é definitivo, não é um processo com meio e fim. Não é um processo que termina em um momento e a gente fala, ok, agora eu já me conheço o suficiente e não preciso mais disso e vou seguir minha vida sem isso. Não, né? Ele é o próprio caminhar da vida. Ele acontece ao longo da nossa vida inteira. A gente vai mudando, a gente vai crescendo, a gente vai vivenciando novas experiências, né? O que aconteceu comigo. A gente vai vivendo desafios, se deparando com situações que a gente não tinha vivido, enfim. E a gente vai despertando novas partes da gente mesmo que a gente não tinha acesso até ali. E vai se transformando, vai crescendo, vai encarando sombras, vai reconhecendo habilidades também, né? Enfim. É um processo para a vida. E eu sempre falei isso, eu sempre soube muito disso, mas nesse momento eu tava me esquecendo, porque acontece por aqui também, né? Afinal, também sou humana. Então eu percebi que disso nasceu um espaço muito, muito, muito grande para comparação, no que diz respeito ao meu trabalho. De tanto alimentar essas questões, essas dúvidas, e diante da ausência de movimento nesse ponto da minha vida, né, nesse ponto relacionado ao profissional, ao trabalho, a comparação foi abrindo espaço de fininho ali, crescendo, crescendo, crescendo. Então eu olhava para outras pessoas, tanto gente que eu admiro, quanto pessoas que eu nunca tinha sequer ouvido falar antes, mas que aparecia para mim ali, né, nas redes sociais, enfim. E que trabalham com temas próximos ao que eu trago aqui. E aí eu pensava, eu não vou dar conta de fazer tudo isso agora, não tem como. Ou caramba, fulana tá fazendo aquilo que eu tanto planejei, mas que eu não coloquei em prática ainda, porque eu estava entregue ali, né, no meu momento de novidade da maternidade, enfim. E eu não trouxe isso pra prática e outra pessoa tá fazendo algo similar. Só que eu tinha esquecido que por mais que a forma prática em si seja parecida, seja a mesma, ou o tema em si, né, enfim, quem fala, quem ensina, quem leva o assunto não é.
Cada um é um ser único e tem o seu próprio tom, a sua forma especial de falar sobre aquilo. Então a teoria pode ser a mesma, mas como cada pessoa passa aquilo para os outros, é diferente, né? Porque carrega muito da própria história, das habilidades, das vivências, dificuldades, enfim, de si mesmo, né? Traz muito de si mesmo. Então não fazia sentido essa comparação. E eu já falei sobre isso aqui, né? Sobre ter espaço para todo mundo. Eu sabia disso, mas eu tinha me esquecido. Eu estava tão imersa na minha nova realidade que eu deletei isso, né? Fui jogando pro cantinho assim e esqueci. Então, eu acabei me comparando muito com muitas pessoas. E, além disso, eu olhava muito para as pessoas da mesma área com filhos pequenos e que fazem muita coisa no trabalho. E essa mesma comparação dizia que eu tinha que fazer aquilo tudo também ou não fazer nada. Só que, para isso, essas pessoas que eu via, né, eu comecei a olhar mais, a ver o que elas falavam e eu percebi que elas delegavam parte do cuidado dos filhos. E um parênteses aqui, tá? Eu não tô dizendo que isso tá errado. Eu também tenho minha rede de apoio, que são meus pais. Mas tinha babá, né? Enfim, eu tava na escolinha, tava na creche. E não é sobre certo ou errado, mas sobre o que você quer fazer e pode, logicamente, fazer de acordo com a sua realidade. E isso não era o que eu queria, não é o que eu quero. Eu quero minha filha aqui até certo momento. Depois, né, sim, vai pra escolinha e tal. Mas não nesse momento, não nessa fase. Não é o que eu quis, não é o que eu quero ainda. Então, não fazia sentido me comparar com uma pessoa que tinha prioridades diferentes, que tinha visão diferente sobre como vivenciar aquilo tudo que ela tá passando, né? No caso, a maternidade e o trabalho. Então, os meus referenciais não condiziam com o que eu queria naquele momento, com o que eu quero. E eu não julgo, tá? Quem coloca os filhos pequenos na escolinha, na creche, ou contrata babá, enfim. Cada um tem a sua prioridade, né, seus valores, sua forma de querer manejar aquilo tudo, seus sonhos, né, a própria balança da vida. Só que essa não era minha e eu tava usando balança de outras pessoas, visão, valores de outras pessoas para determinar o que eu tinha que fazer. E isso é uma porta aberta, né, para comparação disfuncional, para frustração, para inércia. Então, para você que tem se comparado demais por aí, e isso tem te paralisado a agir, por você achar que ainda não consegue fazer tudo aquilo e não tá pronto, até mesmo para outras áreas, tá? Não precisa necessariamente ser a profissional. Qualquer área da vida. Fica a pergunta: será que o seu referencial de estar pronto condiz com o que você quer para sua vida? Será que não tá na hora de parar de seguir métrica alheia e começar a explorar e aproveitar os seus próprios potenciais, as suas histórias de vida e fazer do seu jeito, da sua forma, do seu modo único? Quais valores realmente importam para você hoje? Porque eles precisam ser o seu guia, né? E não o modo de viver do outro. Mas os seus valores é que vão determinar até onde você pode ir, de que forma você pode caminhar nesse momento, o que dá para fazer, o que não dá. E a partir disso, sim, você fazer o seu próprio cronograma, né? Se tratando de profissional, enfim, de outra área da vida. Porque a comparação, se disfuncional, né? Porque ela não estava me motivando a agir. Não era uma comparação funcional que me ajudava a ir adiante. Não, ela era disfuncional, ela me paralisava. Ainda é, né? Porque ainda tem um pouquinho disso aqui comigo. Então, ela, quando acontece dessa forma, ela abre porta para muita coisa que paralisa chegar junto também disso. E a gente fecha os olhos para o que importa. Então, aqui, por exemplo, veio a vergonha também. A gente esquece que a gente não é o centro da vida dos outros e a gente acha que todo mundo vai julgar o que a gente está fazendo, o que a gente está criando, como a gente está sendo, né? E, bem, se julgarem, né? E daí? Se você estiver sendo fiel ao que acredita, ao que você é, ao que você quer ser, e daí o que vão falar? O que realmente importa pra você, né? É você ser fiel a si? Ou são os outros te avaliarem? Como que eles vão te avaliar? Então, algo que eu comecei a questionar aqui foi: do que ou de quem eu tenho vergonha? E pelo que ou por quem eu quero agir? Eu preciso ir adiante, né? Qual é o meu medo? E qual ou por quem é a minha luta? E eu não consegui ir adiante, né? Eu não consegui me mover pelo que eu acredito ou por quem eu amo, deveria me assustar mais? Será que isso não é muito mais poderoso do que aqueles de quem eu tenho vergonha? Quem são essas pessoas de quem eu tenho vergonha? E por que tem tanto poder sobre eu agir ou não isso?
Então eu tive esse insight enquanto eu assistia uma aula sobre criação de conteúdo, né? Nada a ver com o que eu falo, com o que eu trabalho, mas veio esse estalo, uma parte da história da pessoa ali que ela estava contando e me veio isso. Então, a realidade da pessoa nem mesmo é similar à minha, né? Ela teve dificuldades dela ali no que ela estava contando e provavelmente ainda tem outras agora, porque todos temos nossos desafios, maiores e menores em momentos diferentes da vida. Mas eu tenho as minhas, mas a gente pensa tanto no desafiador e no difícil. Só que e as nossas facilidades? Porque todo mundo tem também uma facilidade. Pode ser em determinado momento da vida financeira, pode ser de tempo, pode ser realmente de uma habilidade ali que você já tem, que você pode colocar aquilo no que você faz e aquilo te facilitar, né? Então, pode ser habilidade de várias formas, facilidade de várias formas. Então, será que a chave para começar a superar esses desafios não é justamente usar o que a gente tem de habilidade, de facilidade, de talento, de sorte ou de como você queira chamar isso? Em vez de ficar encarando só, ai, mas isso é muito difícil, ai, mas eu tenho esse ponto desafiador demais agora. Tá, mas e o que você tem de facilidade que pode te ajudar a manejar isso, ou a lidar melhor com isso? Então, olhar para a solução, né? Também, não só para o problema. Então, minha vergonha atualmente é não ser mais a professora e comunicadora de autoconhecimento de antes de ser mãe. Então, não consegui entregar tudo aquilo que eu entregava ou da forma que eu entregava. Então, deixa eu explicar, né? Não conseguir. Como que eu falo isso agora, né? Que na nossa mente fica tão claro, mas é eu não conseguir fazer tudo aquilo que eu fazia da forma que eu fazia. Mas, se você parar pra pensar, eu não sou mesmo aquela pessoa mais. Então, a minha forma vai mudando naturalmente. E mesmo que eu não fosse mãe ainda, iria mudar com o tempo, né? Então, para todo mundo. Com a maternidade, isso vem num boom assim gigante. E muda a prioridade, muda uns valores, muda muita coisa na vida. Então, naturalmente, tem uma mudança mais intensa, mais forte. Mas eu não preciso ser a mesma, né? Que bom que eu não sou a mesma, que bom que eu tô crescendo, que bom que eu tô aprendendo. É assim com todo mundo, é o esperado, né? Então, isso não deveria ser vergonha, isso deveria ser nossa, uau, que bom que tá acontecendo isso comigo. E os meus porquês, né? Acima de tudo, é ser exemplo para minha filha. De alguém que vai atrás do que acredita, exemplo do que eu acredito no mundo, né? Para ela ver, para ela não só ouvir da minha boca, mas ela ver eu fazendo. Ser exemplo de alguém que dá o seu melhor e coloca o seu coração no que faz. Então, ser exemplo para ela. E o outro, né, que vem de antes e intensificou agora, que eu tenho meu coraçãozinho ali vivendo fora do peito e que vai cada vez mais tá, né, em sociedade, tá vivendo no mundo, tá crescendo muito rápido. Então, esse outro porquê é auxiliar as pessoas a viverem de forma mais consciente, mais acolhedora, mais respeitosa, com elas mesmas, com os outros, com o mundo. Tinha esse porquê muito forte, agora mais ainda porque é o mundo que a minha filha vai crescer, vai viver. Então eu quero ainda mais isso agora, né, para ela ter um mundo muito melhor. Então, de uma forma real, claro, né? Por isso é um mundo mais acolhedor também, porque a gente erra, todo mundo, né? Não tem quem não erre, ninguém é perfeito. Então, não somos coerentes o tempo todo, estamos em processos, não somos seres lineares, a gente tem altos, baixos, volta, vai, né? Enfim. Então, eu quero poder mostrar isso para as pessoas, eu quero mostrar que elas podem se acolher, que elas podem errar e que acontece, o importante é o que a gente faz a partir disso. Então, tem todos esses porquês envolvidos. E eu comecei a devagar aqui já, né, sobre meus porquês. Mas voltando ao ponto da vergonha versus o motivo de lutar, eu quero assumir a minha força. Então, isso não significa que a vergonha foi deletada, tá? Se você tá pensando, ai, mas eu ainda tenho vergonha, então não vou adiante. Eu também tenho ainda tá aqui, ainda tô lidando com essa questão que surgiu pra mim nova, que nunca foi tão presente como hoje. Mas eu tô lidando. Não significa que ela já sumiu, significa que eu tô lidando e eu tô conseguindo diminuir aos poucos. Então significa que eu escolhi quem vale mais a pena pra mim. Os meus sonhos, as minhas lutas, os meus porquês, os meus porquém, né? Então eu escolhi quem e o que de fato importa agora. Isso significa que eu escolhi começar a usar a comparação de uma forma funcional, que me motive a ir adiante, que me ajude a encontrar o meu jeito, o meu tom e fazer, e ir pra prática de fato. Então, eu não deletei a comparação por completo ainda também, mas eu comecei a buscar outras formas melhores de lidar com ela. Tem episódios sobre comparação funcional e disfuncional aqui.
Eu vou deixar até no link não, na descrição desse episódio, o número do episódio que fala sobre isso, né, pra quem quiser ouvir. Mas eu escolhi não deixar ela me paralisar, pra não mais apagar quem eu sou, né, quem eu estou hoje. Então eu não preciso ser a mesma de antes de ser mãe. E que bom que eu não sou, como eu já falei aqui. Porque minha filha me motiva diariamente a me tornar alguém melhor. A encarar as minhas sombras com muito mais força, a seguir meus sonhos com muito mais afinco. E nem eu quero ser a mesma, eu quero crescer, eu quero aprender, eu quero melhorar, eu quero ser um exemplo para ela de que a gente pode sempre crescer, aprender e melhorar, enquanto vive o que a gente já é com muito orgulho, com muito amor também. Porque ela merece uma mãe que busque isso, que vá pra prática com isso, né? Porque eu mereço isso também, todos merecemos. Então, minha nova versão pós-maternidade merece e minhas tantas versões de antes também merecem. A gente fala tanto que a vida muda quando a gente muda, mas o oposto também é verdadeiro. Quando a vida muda, uma nova versão nossa surge. Não faz sentido se agarrar, resistir. Quando a gente faz isso, a gente meio que paralisa a vida, né? Tudo em volta continua acontecendo, mas a nossa vida dá uma impressão de que ela tá estancada ali, parada e que nada acontece. É porque a gente está resistindo ao que é, a gente está resistindo ao que aconteceu, a gente não está permitindo o fluxo natural da vida, a gente não está se permitindo vivenciar tudo aquilo e encontrar o que tem de maravilhoso naquilo tudo. Então é hora de um novo reconectar-se, porque resistir traz dor, traz frustração, pausa o nosso caminhar, pausa o ser, né, que é em movimento. Então é hora de a gente abraçar quem a gente é agora, se permitir conhecer essa nova versão que nasce. E muito das nossas versões anteriores também continuam ali, né? Não se deleta por completo. Elas vão se desenvolvendo, algumas partes vão saindo, outras vão chegando e vão se desenvolvendo e se juntando. Mas enfim, né? Deixe que o que não faz mais sentido vá embora para que você possa voltar a caminhar de coração aberto agora. E assim abrir o olhar para tudo de incrível que a nova fase traz. Para que a gente possa vivenciar as novas maravilhas que estão chegando, os desafios também que também chegam. E que a gente possa crescer a partir desses novos desafios, né? Para a gente se tornar quem a gente é, quem a gente quer ser. Porque a gente fala tanto de me tornar quem eu quero ser, quem eu sonho em ser. Mas para isso a gente vai viver desafios também, né? De tempos em tempos eles estão chegando. E é importante que a gente olhe para eles, que a gente encare, que a gente lide em vez de resistir ao que está acontecendo. Que é através deles que a gente vai desenvolver habilidades, vai crescer, vai amadurecer e vai também, se tiver consciente, né, se tiver auto-observador de si ali, vai conseguir perceber as maravilhas que também estão acontecendo e as maravilhas que a gente também está sendo. E a gente fica por aqui. Esse foi um episódio para marcar o retorno, né, do podcast, o retorno oficial também de trabalho, porque eu continuava respondendo alunos dos cursos, enfim, que estavam em aberto ainda, mas criar mesmo conteúdo, né, trazer projetos novos, eu não estava fazendo nesse tempo. Então, esse é o meu retorno oficial também, de modo geral mesmo no trabalho. E eu estava com bastante saudade desse espaço de compartilhamento que é tão gostoso, que sempre abriu porta para tanta coisa, para tanta troca legal, para tanta ideia de projeto, e que foi onde tudo começou, basicamente. Então, eu tenho um carinho muito especial pelo podcast, mas eu precisei mergulhar, né, no novo Reconectar aqui, que foram quase 2 anos já, e eu continuo nele, afinal o autoconhecimento é uma estrada para a vida e não um pedaço dela. Mas esse tempo longe das redes, do trabalho, entregue inteiramente na nova fase da minha vida foi muito importante. Além de muito importante para minha menininha, né, para minha filha, foi para mim também, para me entender nesse novo papel, para vivenciar esse início de maternidade do jeitinho que eu queria realmente, e no meu tempo, processando, vivenciando e me vendo, né, voltando a me enxergar. Então, ao longo desse tempo, eu fui percebendo algumas coisas, integrando mais delas e do que eu já sabia antes também, e aprendendo novas coisas, muitas coisas. E apesar do trabalho ter dado uma pausa nesse período, o estudo seguiu, assim, aos trancos e barrancos, mas seguiu. E uma das coisas que mais bateu por aqui, entre tantas coisas importantes, foi sobre o tanto de versões, né, que somos capazes de nos transformar, o tanto de versões que cabem pra gente durante a vida. Mas eu vou deixar pra falar disso no próximo episódio, porque esse era só pra ser um oi, tô aqui de novo, oi, tô de volta, e eu acabei já me estendendo bastante, né? Então, os próximos episódios agora desse mês, eles vão trazer muito desses
pontos que eu aprendi que, tá, não é sobre ser mãe, sobre maternar. Posso trazer meus exemplos que provavelmente eu vou, né, relacionando ao que eu aprendi, como eu aprendi, mas são aprendizados para qualquer pessoa, seja mãe, não seja mãe, mulher ou não, enfim, aprendizados de pessoas para a vida, que são importantes para a gente caminhar e transformar o nosso 2026, que vai chegar, e nossa vida mesmo, nosso caminhar de uma forma mais consciente. Então, apesar de meus exemplos muitos virem da maternidade, nesse momento, não são aprendizados para educar, para criar, enfim, são aprendizados para a vida de qualquer pessoa. Então eu falo disso nos próximos episódios. E quando será o próximo episódio, afinal, né? O retorno mesmo, afinal. Vai ser todo domingo agora. Então, todo domingo, a partir do dia 21 de dezembro, a gente tem um episódio novo, um encontro por aqui. E eu tenho uma surpresa em andamento, um projeto muito legal, inclusive, muito bonito, que já tô colocando em prática, planejando e construindo, reconstruindo, deleto tudo, começo tudo de novo. Desde um pouco antes da minha filha nascer, da Laura nascer. Quando eu tava no finalzinho da gestação, eu comecei a pensar nisso, mas aí fui adiando, enfim, no começo, né? Acorda, dorme de madrugada. O cansaço bate físico, então eu comecei mesmo a fazer isso uns meses depois, assim. Aí eu parava, dava um tempo, voltava, enfim. É um projeto que tá em andamento muito bonito, que não é necessariamente só para quem tá aqui no podcast, mas que para quem tá aqui vai ser muito, muito legal, porque vai complementar os nossos episódios semanais. Então, é um projeto que vai levar a gente pra prática mesmo. Mas enfim, eu só vou contar isso em janeiro, porque ainda tô finalizando algumas questões. Ele só vai ao ar em janeiro também. Mas ao longo dos próximos episódios eu vou soltando algumas coisinhas pra vocês do que é isso, de como vai funcionar. Então eu te vejo no dia 21 de dezembro aqui de novo. Um super abraço e eu espero que o meu relato de volta aqui, meio confuso, meio caótico, como tem sido ainda um pouco aqui na minha cabeça, mas que aos pouquinhos está se ajeitando. E eu espero que esse relato tenha te inspirado a abraçar a sua nova versão com todo o amor que ela merece por aí também. E até o próximo episódio.